Informamos que este podcast contém linguagem obscena. E sejam bem-vindos a mais uma emissão das Bolas do Dragão. Yeah! Mais uma! Bem-vindos ao quarto episódio do Dragon Ball Super. Calma. Episódio 104 do Dragon Ball Super e episódio 4 das Bolas do Dragão. As bolas de dragão. Como é, João? Tudo bem? Está tudo bem, pá. E por aí? Está tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Isto é uma maravilha. Grandes episódios de Dragon Ball, grandes episódios de Game of Thrones. Isto tem sido umas semanas em beleza. Podes mesmo crer. Apesar da gente ter falado no preview de estar um bocado expectante do que ia ser o episódio, vou-te ser sincero, estava à espera um bocadinho mais. Mas gostei do episódio. Quanto a Game of Thrones, se tivéssemos que comentar Game of Thrones, acho que seria 30 minutos em silêncio. Porque não vale a pena comentar aquilo que foi maravilhoso. Mas pronto, o que interessa é Dragon Ball. Estava há bocadinho à espera de um pouco de mais, mas foi bom. Gostei em geral. E tu, gostaste? Olha, é engraçado porque eu também partilho da tua opinião. Estava à espera de um bocadinho mais. Até porque acabou por não ser exatamente o tag team que estávamos à espera. E, eu acho que falta uma coisa neste Dragon Ball Super. Pode parecer um bocado ridículo, mas que acaba por dar alguma intensidade aos combates, que é, eu acho que falta sangue. Também reparei nessa cena, pá. O sangue é fundamental no Dragon Ball. E ainda há pouco tempo estive a ver, há coisa de 3 dias, 4, estive a ver o combate com o Broly, o primeiro combate, lá naquele planeta maluco qualquer. Mano, o que não faltava era sangue, meu, era molho, era... Pá, tudo o que está a faltar aqui no Super. Já o combate com o Freezer. Sangue, caudas cortadas aos bocados, o Freezer cortado ao meio, o Krillin a explodir. Isso está a faltar aqui um bocadinho, realmente. Eu acho que aquilo da censura está mesmo grave, pá. E mesmo na altura do céu, pá, quando ainda, por exemplo, aquele sequete que o Son Gohan deu ao Cell, que até o fez cuspir o C-17. Pá, falta um bocado desse tipo de intensidade, apesar de estar a gostar, mas acho que falta esse bocadinho assim de intensidade e um bocado mais de sangue. Eu não sei se já se viu sangue nesta série. Até há pouco tempo estivemos a falar relativamente ao Tartaruga Genial de sangrar do nariz sempre que vê mulheres e etc. Sim. E a nível de combates que eu me lembro, acho que até agora não. Talvez no Goku Black. Sim, era isso que eu te ia dizer. Acho que nessa saga dos Amados e essa cena toda, acho que chegou a haver algum sangue. Mas tirando isso. Mas ainda assim. Deixar de desejar, não é? Deixar de desejar. Enfim, também esperava um bocado mais. Ainda assim, foi um bom episódio. Sim. E o nome do episódio 104 de Dragon Ball Super é A mais incrível batalha de velocidade começa, Goku e Hit juntam-se. E como já falámos, não é bem verdade, não foi bem um tag team que estávamos à espera. Pois não. O episódio começa com Hit e Dispo frente a frente, e Dispo diz que vai superar o salto no tempo de Hit, que é basicamente o finisher ou o melhor ataque dele. Sim. Ou seja, o Hit e a sua técnica de salto no tempo também é conhecido noutros universos. Sim, já deve ter sido estudada de alguma forma, não é? Pois para o Dispo dizer que conhece, ou então fizeram alguma prospeção, algum estudo em relação aos adversários na fase do pré-torneio. Sim, com certeza. Porque houve aí um Kaioshin, um deus da destruição, em que estava a conspirar em eliminar o Son Goku, lembras-te disso? Sim, do universo 9.
É o 9. Portanto, se alguém do universo 9 anda a fazer coisas com as costas, portanto, não me admira que outros andassem também a ter algum background dos personagens, né? A nível de conhecimento, para te virem preparados para um Battle Royale. Exato. E nisto vemos Dispo, que dá início ao combate e consegue atingir o hit. O Champa diz que faz o comentário que Dispo o irrita porque se parece com o Bills. Pois é. E Vados, e a Vados diz que se é parecido com o Bills, então também é parecido com ele. Só Pois. que isso fez-me lembrar um meme que vi aí na net, que era uma montagem, então aparecia o Bills e dizia original, e depois aparecia a foto do Dispo e era Made in China. O Bills é um cão, não é? O Beatles. Não é eu acho que é um cão. Eu Não acho é um que gato. eu acho que é uma lebre. Não sei. Uma Não sei. lebre. Não sei. Eu ia mais para um cão também. Mas não sei. Pois, É uma já mistura. o Champa parece mais um gato, não é? É um cat dog. É o cat dog. O que é cat dog? Cat dog. Sim, Bem, o Champa parece mais um gato, de facto, sim. voltando aqui ao combate, Hit e Dispo atacam-se ao mesmo tempo, mas Dispo leva a melhor outra vez. E depois temos a oportunidade de ver o Zeno, que mesmo sendo todo poderoso, não consegue acompanhar a velocidade Yeah. do combate. Yeah. E o sumo sacerdote instala uma app no Kamipad que dá para ver em câmara lenta. Podes crer. Mas olha E lá, este pormenor salta-me um bocado é isso. à vista porque não é o Sim. facto do Zeno não conseguir acompanhar um combate em alta velocidade. Yeah. Como é que é possível, sendo o Zeno a entidade máxima, não é? Toda a gente teme. Como é que é possível ele nem acompanhar esta velocidade? É um bocado estranho. E. Sim. Epá, sabes o que é que eu acho? E já fugindo aqui um bocadinho à conversa, mas pronto, com este intuito de Dragon Ball. Eu acho Sim. que ele deve ter sido treinado pelo grande sacerdote. Quem? O Zeno? O Zeno, yeah. Muito francamente. Ele tem a papinha toda Treinado? feita. Sim, porque ele tem a papinha toda feita. Tipo. Epá, não sei, o grande sacerdote trabalha tudo, faz tudo. Prepara-lhe tudo, meu, consegue acompanhar tudo. Se tu vires no episódio, o grande sacerdote até faz uma cara de espanto quando o Zeno diz que não consegue acompanhar. Faz uma cara tipo, mas tu não viste isto? Epá, isso é muito estranho, Pois. pá. O Zeno, como é que é possível não acompanhar? Isso também me ficou aqui, pronto. Mas sabes, eu acho que nesse aspecto o Zeno é aquela entidade super poderosa, não é? Todo poderoso, vá. Sim. Mas eu acho que não tem a ver com artes marciais, não tem a ver com poder de combate. Pronto, tem aquele poder absoluto de criação e destruição, mas acho que isso não se reflete a nível de luta. Acho que ele não tem a nível de... Pronto, porque ele não precisa, ele ou cria ou destrói, Claro. basicamente, não precisa assim de... Mas sabes que agora que estás a falar do sumo sacerdote, li aí uma teoria Sim. que fala de uma possível conspiração dos anjos. Epá, pois eu disse não anda a par. Mas contra quem? Contra o grande Porque assim, sacerdote? não, neste caso, Contra não o sei Zeno? se seria contra o Zeno para ter o poder absoluto ou o que quer que seja, porque essa teoria sustenta-se, um dos pontos em que essa teoria se sustenta é o facto de o sumo sacerdote ter sido o sumo sacerdote a aconselhar, a dar a ideia do Zeno eliminar os universos no torneio, Sim. e o facto de os anjos não serem eliminados. Olha, já. Sim, por acaso é um bom ponto de vista. Toda a gente Mas isto é estranhou uma isso. teoria, se é verdade. Sim, Yeah. sim. Mas faz sentido até, né? Porque é que os anjos também não haveriam de ser eliminados, visto que também são eles os treinadores dos deuses da destruição. Não é? Pois, se acompanham cada universo também deveriam ser eliminados. Pois. Mas E é isto interessante. é uma teoria, se é verdade, se não é, se já aconteceu no mangá ou não faço ideia. Yeah. Mas eu esta semana a procurar conteúdos para o programa. Ui, o que é que tu meteste? Metiste um spoiler, não quero saber. Vai para o caralho, não me quero saber.
guarda para ti. Grande merda. Foda-se, não quero saber. Tenho bué curiosidade em saber, mas por favor, não me digas, por favor. Então eu vou-te só dizer. Não, meu! Eu quero saber. Não, eu não te vou dizer quem é. Ok. Quem é, vou-te só dizer. Um personagem. Sim. É uma transformação de um personagem. Foda-se. Até eu acho que já sei o que é. Diz-me só sim ou se não. Mas Son Goku. não vou comentar. Eu só disse que só ia comentar este. Que era uma transformação. Pronto, Agora, quem é. Mas também não sei mais nada. Não sei quem é que está no combate. Sim. Pronto, à exceção dessa pessoa. Não sei. Só vi. Tipo, fui a um grupo no Facebook e vi logo escarrapachado. Pimbas! O que é que acham desta nova transformação deste personagem? E eu, foda-se. Então, mas eles nem avisam tipo spoiler alert ou uma cena assim? Não, porque, pelos vistos, os grupos, o pessoal está-se um bocado a cagar. Tipo, o pessoal acompanha o mangá e então partem do princípio que toda a gente acompanha, não é? Pois, nós com o Naruto também foi a mesma coisa, não é? Pois, quando o Itachi morreu, foi assim que descobri. Tchê, com caralho. E pronto. Spoilers à parte, vamos voltar então ao nosso combate, onde Dispo supera a velocidade do som e da luz. Ele diz que o Hit é bem mais arrogante, mas na verdade, na minha opinião, o Dispo é muito mais arrogante do que o Hit. Já está com a mania toda, tá? Com aquele dentinho de coelho à frente. Exato. E o Hit começa a mostrar porque é que é um dos melhores personagens do DBS. Ele percebe que o Dispo ouve o som da compressão dos seus músculos antes de usar a técnica do salto do tempo. O que não é descabido. Yeah. E não é descabido porque vejamos a fisionomia do Dispo. O Dispo é um coelho, tem aquelas orelhas muito grandes. Yeah. É normal que é coerente que ele tenha também uma super audição e Sim. isto faz uma técnica muito fixe. Sim, mais apurada. Mais apurada. Se ele nem permite que os adversários cheguem a usar a sua técnica, neste caso o Hit, porque se o Hit nem consegue chegar a parar o tempo, a fazer o salto do tempo, fica teoricamente inutilizado. Sim. Mas não é o caso, como depois vamos ver mais à frente. Depois o Champa, o Champa tem a ideia de trazer a Vuvuzela, caralho. A Vuvuzela, a Vuvuzela para mim é a arma do diabo. Eu sei que tu odeias bem a Vuvuzela. Eu odeio a Vuvuzela. Desde aquele Mundial, não foi? Yeah. Desde 2010 que eu nunca mais tinha ouvido falar em Vuvuzelas e é o Champa, que saca da Vuvuzela, eu pensei o instrumento do diabo e dos infernos. Eu até pensei que ele, pronto, como ele falou nisso, ia Varos, não é? Vados. Até disse, essa ideia é muito chané, muito porque ele consegue distinguir os sons devido à distância e não sei o quê, portanto conseguiria filtrar. E então ele, pronto, sério, eu sabia disso, todo envergonhado. Claro que não sabia, né? E ao fim e ao cabo acaba por usar a merda da Vuvuzela. Mas vai lá que nem foi muito. E não faz nada. Sim, não fez absolutamente nada. Pois, porque o Dispo, apesar de ouvir outros sons, há de saber distinguir os sons por causa da... Pronto, cada som tem uma frequência diferente. Mas ainda assim, ele conseguir, no meio de tanto barulho, conseguir distinguir o barulho do movimento dos músculos ou da compressão dos músculos é fixe. Sim, sem dúvida alguma. É um bocado como tentar ouvir passos no meio das buzinadelas do trânsito. Não é uma tarefa fácil de todo. Mas pronto, para os anos que ele deve ter treino nisto. Entretanto, sim, não é para menos. Ele é da tropa do orgulho. Entretanto, conseguimos perceber a estratégia de Hit através da análise que Toppo faz. Ou seja, Hit está nada mais, nada menos do que a adaptar-se à velocidade do Dispo e ao mesmo tempo a evitar que seja atingido em pontos vitais. Vemos o Dispo a atacar o Hit, pensamos que o Hit está em desvantagem, mas na verdade está a estudar o adversário.
E depois, ao mesmo tempo que está a estudar o adversário, ainda está a armar uma armadilha. Yeah. Hit para mesmo junto aos limites da arena de combate e quando Dispo vai para o atacar com um murro, Hit torna-se intangível, ou seja, cruzou para outra dimensão e o Dispo passa através dele diretamente para fora da área de combate. Isso é bem fixe. Por acaso gostei, bué. Yeah. Foi muito fixe, mas depois do momento em que ele é salvo pelo Kunchi, via-se logo que ele ia ser salvo. Para o tempo que ele estava a demorar a cair. Qual é o limite para até ser considerado fora de combate, não é? Não se sabe qual é. E ele acaba por ser salvo pelo Kunchi num movimento à Homem-Aranha. Mesmo. E então começam a fazer tag team, enquanto o Kunchi agarra o Hit com as suas teias de Ki. Para mim aquilo são teias, sim, ou fios, ou whatever. Master of Puppets. O Dispo ataca-o sem parar. Yeah. O Dispo ataca-o sem parar e então, do nada, aparece o Son Goku a entrar na sua forma Super Saiyan God. A entrar mesmo em grande, parecia um cometa ali a aterrar ao pé do Hit. E foi fixe, já tínhamos visto no teaser que ele ia usar esta transformação. Yeah. E bem que podemos agradecer ao Wiz pela dica, porque o Wiz acaba por nos esclarecer a nossa dúvida em relação às transformações. Ele diz que o Super Saiyajin God é mais rápido do que o Super Guerreiro, ou o Super Saiyajin normal, mas consome menos energia do que o Super Saiyajin Blue. E o Hit diz logo que não quer ajuda do Son Goku, mas o Son Goku diz logo que também não está ali para ajudar ninguém. Ele apenas viu o combate e teve uma vontade muito grande em participar. Sentiu um formigueiro no corpo e então foi mais forte que ele. É, um formigueiro. Um formigueiro no pipi. E pronto, isto na verdade eles começam a combater, mas acaba por nem ser um tag team como eu estava à espera e como tu já disseste, também estavas à espera de um combate mais de equipa. Mais cooperativo. Porque cada um acaba por combater individualmente com cada adversário. Pois. O Son Goku lança-se para o Dispo e fica realmente surpreendido com a sua velocidade. Tanto que Son Goku nem teve tempo de usar a deslocação instantânea a meio do combate. E é aqui que, pronto, neste momento o Goku mostra que mais uma vez é um gênio em combate. Porque no momento em que o Dispo ia acertar-lhe com um golpe, ele transforma-se em Super Saiyajin Blue e quase que consegue acertar no Dispo. Ele trava ali à última da hora e só por um bocadinho é que não acerta. Ou seja, ele está a usar uma tática, por assim dizer, para rentabilizar a energia. Yeah. O que aqui eu não gostei muito foi... Nós já vimos ele várias vezes em Super Saiyan Blue, até na saga do Freezer. E depois na saga do Goku Black. E nunca atingiu o Goku God. O Goku God. O Super Saiyan God. E sendo que o Super Saiyan God é inferior ao Super Saiyan Blue, fico admirado dele nunca, visto que ele sempre voltar, vai sempre estudando o adversário e vai sempre aumentando o seu poder gradualmente, visto que é necessário. Nunca termos visto ele a transformar-se em Super Saiyan God. E acho que isto foi um bocadinho... Sem ser contra o Beerus. Exato, sim, mas visto que contra o Beerus foi aquela transformação que até foi o dragão. Sim, teve o ritual. Exatamente, teve o ritual e conseguiu transformar. Mas de resto nunca viste ele transformado. Nem tu nem ninguém, né? Vimos aqui. Ou na medida que eu acho que isto foi um bocadinho apressado para que ele depois, quando vá combater, o Super Saiyan Blue seja supostamente a última forma. Ou não. Portanto, eu acho que foi um bocadinho apressada esta transformação. Podiam dar um bocadinho mais de conteúdo ao Super Saiyan God, sem ser aqui logo no torneio. Mas pronto, olha, é o que é. Temos que nos aguentar. É válido do teu ponto de vista, mas permite-me discordar um pouco. Não permite. Eu acho que foi uma... Muito obrigado, senhor. Eu acho que foi uma jogada muito inteligente, porque é assim, ao contrário dos outros combates, por exemplo, ao contrário do combate contra o Golden Freezer, ou por exemplo contra o Goku Black e o Zamasu, eram combates que era ali matar ou morrer,
E aqui tem que ser usado outra estratégia. Ele aqui não pode usar feijões, não, pá, Não pode voar. podem descansar um bocado, mas é muito difícil, não pode voar. Pá, e é muita gente, são muitos combates e ele neste caso está a gerir a energia e acho que sim. Eu tenho pena que pá, não se veja mais esta transformação. Pá, mas não acho que seja incoerente, porque os outros combates ele tem que é matar ou ser morto. E então ele vai logo com o poder, pronto, com a transformação mais forte. Mas neste caso tem que usar uma estratégia diferente porque pronto, é outro tipo de combate, é um torneio, são muitos adversários, tem que rentabilizar a energia e então acho que. Sim. E tens razão, gostei. nisso tens razão. Mas opa, ao menos nem que fosse na saga do Freezer. Porque eles andavam-se ali a testar um ao outro a nível de ver onde é que cada um poderia chegar. Né? E até no torneio, epá, enfim, pronto, olha, adiante com isto, não interessa. É o que tu dizes, ao menos está a gerir bem a sua stamina, o ki, a força, etc. E vamos passar para o Hit e o Kunchi, onde Hit se vê rodeado pelas teias de ki de Kunchi. Ficamos a saber que se lhes tocar, elas explodem. E Hit nem precisa de tocar no adversário para lhe acertar, usa a sua técnica assassina para acertar em Kunchi. Mais uma vez, Hit a dar de bué. Sim. Mas é assim, depois vemos, acho que é a Vados, a dizer que o Hit usou pronto, a descrever aquele ataque do Hit como uma rajada de energia invisível que só afeta pessoas. Tipo, what the fuck, meu? Como assim? Só afeta pessoas? Ou seja, afeta... se ele... Yeah, Estão animais só afeta pessoas. Então se ele... Yeah, não... Se calhar é seres vivos, ou se ele quiser arrombar uma porta com aquele ataque, não consegue. Depois... Enfim. Isso é um bocado estranho, depois. Depois disto, Hit diz a Son Goku para trocarem de oponentes. Aliás, ele pede, mas nem dá tempo para a resposta e lança-se logo na direção do Dispo. Foi logo... É meu! E consegue... É meu! E consegue logo acertar com um murro no Dispo. Então que Hit revela uma jogada de mestre, porque fingiu que ia usar o salto no tempo, mas na verdade acabou por usar outro tipo de ataque. Deixou o Dispo sem capacidade de reação ou de prever os ataques dele. Foi aquele ataque assassino que vimos contra o Son Goku, não foi? Aqueles golpes invisíveis. Neste momento ainda não. Neste momento foi a primeira vez que ele tentou enganar o Dispo. E depois acho que o atingiu com murros. Ok. Foi depois ele continuou a confundi-lo e o Dispo ficou completamente perdido no combate. Tal como o Son Goku já tinha reparado antes, o Dispo é muito rápido, mas não é muito inteligente em combate, porque o Son Goku já tinha dito que ele basicamente usava sempre o mesmo tipo de ataque, tipo, era tipo um caminhão, atacava de frente e pronto. Era muito linear. E era muito previsível. Só que o Dispo é outra vez salvo pelo Kunchi e por sua vez o Kunchi é eliminado pelo Hit, leva uma grande dose. E sim, antes ainda do Dispo ser salvo pelo Kunchi, acontece isso que estava a dizer, ele é completamente desorientado, leva com aquela tática aquele ataque do Hit, aquela tática que só acerta em pessoas, talvez não em objetos. E então o gajo está a levar uma grande dose e está para ser eliminado outra vez, mas lá vem o Kunchi Aranha e agarra-o. Entretanto, não nos podemos esquecer de falar do Son Goku, que tal como o Hit, e também ainda antes do Kunchi salvar o Dispo, está o Son Goku a combater com o Kunchi, o Son Goku vê-se cercado pelas teias e Hit ainda o avisa que elas são explosivas, só que o Son Goku está-se completamente a cagar, meu. O Son Goku parecia um caminhão, transforma-se em Super Saiyajin Blue e investe diretamente contra o Kunchi, as teias explodem e pura e simplesmente não afetam o Son Goku, o que mostra também que duas coisas: o Son Goku em Super Saiyajin Blue é extremamente forte, pronto, como é óbvio,
E o Kunchi também pá, é um weakling, é fraquinho. Vou ali com umas rajadas de ki. O Son Goku estava a mandar aquela merda com uma força do caraças, viste? Pois Também foi. foi muito fixe. E pronto, tal como tínhamos visto outros membros da tropa do Orgulho a fazer, o Dispo no final disto tudo decide fazer uma retirada estratégica e pá, vai ter com o Topo e com o Jiren. Eu acho que o Topo aqui fala um Epá, bocado eu com adorei desprezo. o que o Topo disse, meu. Porque há uma frase em que acho que o Coelho estávamos a falar, não é o Kunchi, o Coelho Sim, disse, o obrigado. Dispo. Está a dizer que não sei que isto não pode ficar assim, nós somos a tropa do orgulho. E o Topo Exato. diz aqui a partir de agora só existe sobrevivência ou apagamento. Meu, e tu percebes logo, ok, estes gajos agora é que vão começar a dar o litro. Porque eles já perceberam que o está em jogo. Yeah. Isto parece que é preciso começarem muitos a serem eliminados e os universos a serem apagados para eles realmente a perceberem-se o que é que está a ser, o que é que está a passar. E tu vês no olhar do Topo que o gajo não estava mais para brincadeiras. Que se foda ao orgulho da tropa e que se foda essa merda toda. Que era sobreviver, meu. Yeah. Foi Eu do caralho. gostei muito desse Foi do discurso, por caralho. acaso. Porque assim, o importante o importante mesmo é assegurar a sobrevivência do universo. Eu não direi que eles se estavam a cagar. Eles não tinham era noção que havia gente Tão forte, né? tão Pois. forte. É possível, Yeah. Tanto que era sempre aquela cena do orgulho e não sei o que, e agora pronto, vão Estão lutar com mesmo a minhoquinha. sério. O Giran sempre calado a observar, meu. Sempre. Sempre a criar O hype. Giran vai-nos dar a aguinha na boca. O Giran, enfim, vamos esperar para ver. Pronto, basicamente o episódio está completo, foi isto. Acho que foi um bom episódio, lá está, já dissemos ao Sim, início, podia sim. ser melhor, mas foi bom. Em geral foi bom. Ainda assim gostei mais da luta da semana passada. Também. Foi mais tático. Foi mais completo a nível de tudo. Embora eu acho que esta animação ainda foi um bocadinho melhor. Mas tirando a Sim, houve partes, sim. acho que pronto, o último episódio foi mais completo. Encheu mais as medidas do que este. Porque este co-op foi um bocado de flop. Mas pronto, lá está. É a maniazinha do não precisa da tua ajuda, mas eu quero ajudar, mas não ajudas e pronto. Pois, e também é mais Classic Goku, tipo, não, que vou meter no combate, em vez de, por exemplo, se o Son Goku olhasse para isto friamente, olha, se fosse o Satan, por exemplo, ou qualquer outro, ou o Son Gohan, nem se metia, meu, porque o Hit seria Pois. eliminado. Tipo, o Ash do Universo 6, o personagem mais forte, pronto, em termos de tática, não vamos falar da Kali, porque a Kali em força bruta, em poder bruto, se calhar é mais forte. Mas a nível de técnica e alguém disse, já não me lembro quem é que foi, a nível também de assegurar a capacidade psicológica da equipa, o Hit é o capitão da equipa. Sim. E se ele fosse eliminado, era um abalo brutal para o Universo 6. Acho que foi o Champa que disse isso. Não, a mentira, ou foi? Não, foi aquele palhaço, o Deus da Destruição. Acho que foi ele que diz isso, ou o Kaioshin. Sim, Foi sim, um desses, sim, já não me lembro quem. Agora já não me lembro bem quem é que Foi foi. um desses dois. E percebeste que este combate teve uma duração também de 2 minutos, outra vez. Foi, olha, nem reparei. Falta 35 minutos. Acho que no último era 37, portanto agora é 35. Portanto, 2 minutos super intensos de combate. Ok, pronto, foi um combate a alta velocidade. Se isto assim for, vamos ter episódios aqui que nunca mais acabam, não é? Sendo cada episódio 2 minutos. Isto promete. Parece prometer. Sinceramente não sei se por exemplo, no mangá se esta saga já acabou. Pois, por acaso gostava só de saber isso, mas é melhor não. Pois, é melhor não. Temos que andar com pezinhos de lã na internet. Melhor, On finais. E chegamos à parte do preview. Olha, antes de falarmos do preview, desculpa interromper. Sim. Eu só tenho aqui 2 questões que gostava de colocar e aos ouvintes também, se quiserem depois comentar, estejam à vontade. Olha, uma delas é, a gente diz Super Saiyan ou Super Saiyajin. Qual é a forma correta de o dizer? A minha opinião é que
Super Saiyan é mais em inglês, porque eu acho que o termo original em japonês é Saiyajin. Ok. Normalmente quando tem o sufixo Jin é porque é alguém pertencente a um planeta. Por exemplo, o Satã. O Satã é Nameku Seijin, Ok, por exemplo. ok. E, por exemplo, em inglês diz Namekian e em Portugal é Namek, Ok. pronto. E em inglês é Super Saiyan e em japonês é Super Pronto, ok. Saiyajin. Já me Se esclareceste. não estou errado, eu penso que Pois, seja, porque nas isso. traduções, como eu vejo isto em inglês, as legendas, aparece-me sempre Super Saiyan. E algumas vezes ouço eles a dizerem Super Saiyajin e outras vezes parece que falta o Jin quando eles falam. Só se é dos meus ouvidos já estou a ficar surdo. Mas parece-me que às vezes eles não dizem isso. Por exemplo, há um termo em japonês que é Gaijin, Sim, que é sim, sim, sim. estrangeiro. Quer dizer estrangeiro, uma Ok. pessoa estrangeira. Pronto, olha, muito obrigado então, Wikipédia Ricardo, pelo teu conhecimento. Não, mas Penso eu, não tenho certeza. faz todo o sentido. Se os nossos zero ouvintes conseguirem esclarecer por via de comentários, seja na nossa página do Facebook, ou mesmo nos comentários do YouTube, ou mesmo através de comentários no iTunes, Sim, era era porreiro, fixe. era ouvir também a opinião do pessoal. Bem, seguidores temos, ouvintes Pois já é não sei, isso, mas pelo pelo menos menos seguidores seguidores. temos. Ok, então posto isto de lado, agora a minha outra dúvida é o que é que aconteceu às caudas do Son Gohan e do Vegeta? Por nunca mais Por crescerem. nunca mais. Epá, a do Vegeta foi retirada desde que ele veio para a Terra, não foi? Foi cortada através daquele slice. E desde então a cauda nunca mais cresceu. E do Gohan, Pois que ele em em Namek Namek já já não não tem. tem. E o Gohan foi desde que o Satã o estava a treinar para a chegada dos Super Guerreiros. Sim, quando destruiu a Pronto, lua a outra cena vez. é como é que é possível isto? Porque é assim, o Vegeta é adulto, portanto a cauda dele deveria regenerar Sim. logo na altura, só se eles em adultos deixam de ter cauda. Mas o Gohan, em miúdo, eh, como vimos várias vezes o Son Goku, a cauda voltava a crescer. Porquê que o Gohan nunca mais voltou a crescer? Bem, eu ia responder uma coisa, mas visto que falaste no Son Goku, porque eu já não me recordava disso, mas ele no início do Dragon Ball clássico, a primeira vez que ele se transformou em macaco, ele reverteu à forma normal, à forma humana, porque lhe cortaram a cauda. Mas depois, obviamente, voltou a crescer, Yeah. certo? Sim, sim, sim. Pronto. É porque se não tivesses referido isso, eu já não me ia lembrar desse pormenor. E ia-te dizer que a cauda do Son Gohan tinha crescido, mas por ser filler. Porque esse episódio onde ele destrói o Satã, destrói a lua e a cauda do Son Gohan volta a crescer, eu acho que é filler. E a minha resposta ia ser sustentada neste pressuposto. Agora, com esse pormenor do Son Goku, das duas, uma. Pois, mas o Son Gohan continua a ser miúdo. Yeah. E queres outra. Porque eu ia dizer, Diz. se calhar através de uma certa idade já não volta a crescer. Tal como a do Vegeta não voltou a crescer, tal como a do Son Goku a partir de certo ponto não voltou a crescer. Mas o Son Goku ainda vemos bastante tempo a crescer. Sim. Ainda vemos bastante tempo em Em miúdo. miúdo, sim, Em sim, miúdo, sim, sim. percebe? Yeah. Pá, só se chega à adolescência e não cresce. Eu não sei se, por exemplo, o Son Goku no Dragon Ball original, que começa com 14 anos, ok, não é? Acho que tem 16. Ou 14 ou 16. 16, yeah. E o Son Gohan, na altura dos Cyborgs e do Cell, quanto é que terá? Pá, uns 23, Na- 24.
Não, o Son Gohan. O Son Gohan, desculpa. Epá, Son Gohan. pá, aí Então uns. se tinha 4. Pá, aí Se uns. tinha 4 quando o Raditz chegou. Sim. Depois a viagem a Namek devia ter Mais não mais sei 1 ou quanto 2 tempo. anos, se calhar. Pronto. Epá, pá, aí 6 uns anos. 13. Mais 3 anos. Pois, há de ter no mínimo 10. Sim. Mas já é muito crescido, pá. Já é muito crescido. Mas olha, queres agora ainda Pronto, outra? olha, não te sei responder. Não te consigo responder a Pois, isso. olha, ainda te vou dar uma que ainda, Ou é um, ainda é mais ou é confusa. um plot hole. Ou é um plot hole. Tem que Ou ser. então tem uma explicação que eu não sei. Tem que ser, Ricardo. Sabes porquê? Porque o Trunks e o Goten nunca os viste com cauda. Pois. Estás a ver? Isto para mim é uma incógnita do caraças. Quer dizer, o Raditz tem cauda. Os super guerreiros os guerreiros do espaço na altura todos tinham cauda, que era por causa da transformação. Epá, é bem estranho. Deve ser mesmo um plot hole. É a única explicação que eu vejo. Ou então o Son Goten e o Trunks, tal como o Son Gohan, nasceram com cauda, mas cortaram logo à nascença e sei lá, de vez em quando pode crescer. Pois. E vão cortando, não sei. É assim, só podem não ter faço ideia. retirado de raiz como fez o Deus Todo-Poderoso ao Son Goku. Porquê? Porque senão nunca haveria lua. Né? É a única explicação que eu encontro no meio disto tudo. É a cauda ter sido retirada de raiz porque senão a lua nunca existiria. Porque eles só se transformam com a lua. Como assim? Eles só se transformavam com a lua, Sim. certo? Pronto. Sim. Ou a lua cheia, whatever. Sempre que houvesse lua, eles estavam constantemente a transformar, porque aquilo não é algo que eles consigam controlar, ao que parece. E então, eles sabendo disso, se calhar quando eles eram logo crianças, a cauda deve ter sido logo retirada de raiz pelo Deus Todo-Poderoso, ou Pudente, ou... Epá, olha, não sei. Ou por alguma técnica de que eles tivessem inventado? Olha, Sim. Não sei. Ok, mas pronto, olha, era só a minha questão, que fica no ar também. Ok. Então, e o que é que... Agora, também, assim, off-topic, o que é que achaste daquele duelo entre o Hit e o Minato? Epá... É que eu estava a ver o episódio, e não sei porque, também não sei se foi influenciado pela rapidez do Dispo, ou, imaginei, tipo, o Minato, tipo, o Yellow Flash, também assim, um gajo muito rápido e também com técnicas de teletransporte, a lutar contra um gajo como o Hit. Na tua opinião, quem é que achas que ganhava? Epá, é assim, se os tempos fossem outros, eu acho que iria para o Minato. Agora, dado que era uma era de ninjas no Naruto e aqui já o universo e não sei quê, epá, eu ia para o Hit. Porque as técnicas que o Minato usavam, se calhar acabavam por ser perceptíveis por o Hit. Mas também por outro lado, depende também da área de combate, de onde fosse. Porque eu acho que se fosse assim no meio da selva, ou na floresta, ou algo do género, eu acho que o Minato tinha o upper hand e era capaz de até ser vitorioso. Num espaço aberto, eu acho que o Hit venceria, porque o Minato teria sempre que usar as lanças para poder ter um ponto de deslocação. E epá, é um bocado por aí que eu acho que o Hit venceria. E tu, o que é que achavas? Eu também acho que o Hit venceria. E digo isto porque o Minato só teria hipótese, para já o diferencial de poder. Pá, o Hit há de ter um poder bem maior do que um Ki, vá por assim dizer, vamos pôr nestes termos. Adaptar, por exemplo, o Minato ao universo de Dragon Ball, o Hit há de ter um Ki bastante superior ao Minato. Em termos práticos, o que é que isto significa? Por exemplo, se o Hit acertar com um murro no Minato, praticamente dava cabo do Minato. Sim. Acho eu. Sim. Agora é assim, o Minato, na minha opinião, só teria hipótese se conhecesse previamente a técnica do Hit. Porque se o Hit tem o primeiro passo na luta, logo com o salto no tempo, o Minato Ia com o caralho. caralho. Também estou de acordo, sim. Eu acho que... Mas sim, não deixava de ser um Então não combate era, interessante. E apesar de
dos nossos zero ouvintes não quererem manifestar-se. Tivemos alguns seguidores que se manifestaram, quer no Instagram, quer no Facebook, e o resultado dá a vitória ao Hit também, com mais votos. Sim, acho que o pessoal tem 2 dedos de testa para, para perceber que o Hit sairia vitorioso desse combate. E uma coisa que seria interessante seria um universo paralelo entre os dois, em que fizessem um jogo em que cruzassem o Naruto com Dragon Ball. Pá. Acho que isso era bem interessante. Era tipo um estilo Budokai, como agora o novo lançamento do jogo que vai sair de Dragon Ball. O Xenoverse. Não, se foi o anterior. Agora é mais estilo um Budokai. Ou que parece um Budokai. Parece um King of Fighters aquilo. Eles interspõem-se entre uns e outros. Está muito fixe, pá. Mas é assim, nada bateu Budokai Tenkaichi 3. Aquela, o jogo mais viciante, meu. Aquilo era mesmo maravilhoso. E era fixe se fizessem assim uma mistura de Naruto com Dragon Ball. Mas não estou a ver. E olha que eu na altura também eu arranjei um jogo. Se não estou em dúvida, acho que era o Dragon Ball Sagas. Dragon Ball Z Sagas. E o estilo de luta, pronto, era assim mano a mano, mas a mecânica de jogo era um bocado diferente. Mas era muito fixe também. Era diferente ao estilo do Budokai, mas ligeiramente diferente. Mas também era altamente. Era muito fixe. Por acaso não conheço. Mas E pronto, falta-nos o preview, não é? Já agora falar do preview. Sim, o preview. Que eu interrompi-te anteriormente. Sim, basicamente vai ser o Tartaruga Genial a usar o Mafuba, que é aquela técnica de aprisionamento. Isso deve ser para depois aprisionar lá o gajo e a mandá-lo pelo coisa fora, não é? Mas isto acaba por ser um bocado... fazer uma técnica dessas? Pois, quer dizer, na altura quando foi na saga do Goku Black e o Son Goku aprendeu a técnica e estavam a ponderar usar, eu fazia uma pergunta do género: então quer dizer, isto na altura, isto supostamente mata a pessoa por causa da energia que a pessoa usa, certo? Sim. Pronto, também é uma técnica fatal. Ok, eles arranjaram a desculpa de que basicamente se uma pessoa se for tipo um super guerreiro ou uma pessoa com um ki fora do normal, consegue executar a técnica sem morrer. Mas agora, eu não sei, a minha dúvida também era se o Tartaruga Genial já conseguia efetuar essa técnica sem morrer, se já tinha ultrapassado esse limite de poder. Mas agora já vão pôr esta dúvida outra vez. Se é para efeitos de teasing, para ficarmos na expectativa do próximo episódio ou não, olha, não sei, é esperar para ver. Mas depois, também é outra coisa. Quer dizer, um gajo vê-os a treinar o Mafuba. E qual é a diferença entre usar o Mafuba a treinar e o Mafuba em golpe final? Porque tu vês eles basicamente... Só se for, pronto, para o nível de ki usado para selar um inimigo, pronto, um ser vivo, um inimigo poderoso, é diferente do que, pronto, eles lá com o que eles treinam, com objetos e afins. Só se for por aí. Era isso que eu ia dizer. Porque eles... não, sabes porquê? Porque eles quem meteram no treino do Mafuba foi a tartaruga do Tartaruga Genial. A tartaruga que anda lá na ilha. Sim. Lembras-te disso? Sim. Só se é por isso que estavas a dizer, por a pessoa em que eles estão a usar para enjaular, queira sair à força, tem um ki demasiado alto e eles têm que usar o ki deles para o poderem manter lá. Só se é um bocado por aí, né? Esgotam as suas energias e pronto, acaba por ser fatal. Pois, vamos lançar o repto nas nossas páginas para ver se os zero ouvintes e os nossos seguidores nos ajudam com esta dúvida. Se calhar o melhor que tinha a fazer é lançar um repto. Cá vai. Vamos ao Yelp. Caro ouvinte, tu que estás aí a ouvir, participa nas nossas redes sociais. Deixa os comentários no YouTube. Deixa os teus comentários e apreciações no iTunes. Faz likes na página do Facebook, Instagram e Twitter.
e acompanha, ajuda-nos a crescer. Bem, se calhar assim, com este tipo de anúncios já o pessoal participa. Foi cativante, foi. Eu acho que a partir de agora tens de terminar assim os episódios. Com este rap assim com voz. Sim. I want you to join the army. Join the army. Join the dark side. Só por causa disso hoje vamos postar uma imagem na página. Uma do topo. Vai ser fixe. Para alistar o pessoal. Acho que sim. A tropa do orgulho. Acho que fazes bem. A tropa do orgulho. E pronto, damos por terminado o episódio 4 das Bolas do Dragão. Continuem a acompanhar-nos, participem nas nossas perguntas, nos desafios nas dúvidas que lançamos nas redes sociais e pronto, digam o que acham deste miserável podcast e vemo-nos para a semana a analisar o próximo episódio de Dragon Ball Super. Sim, contamos convosco e continuam aqui as Bolas do Dragão. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.